Olá, pessoal, novamente. Estamos aqui, eu sou Ivan Guerrini, estamos aqui no curso de Introdução à Astrologia Sagrada e para falar um pouco sobre os planetas intermediários, os planetas que estão entre aqueles que nós chamamos de pessoais e aqueles transaturninos, né? Justamente os planetas Júpiter e Saturno. Júpiter tem um ciclo de quase 12 anos e Saturno tem um ciclo de aproximadamente 29, 28 a 30. Júpiter é tido como o planeta mais benéfico do nosso mapa. Ele é o regente do signo de Sagitário. E Saturno é tido como o planeta mais chato, mais difícil, maléfico do nosso mapa. Ele é o regente do signo de Capricórnio e o corregente de Aquário. Ok? Júpiter também é tido como o corregente de Peixes, junto com Netuno. Muito bem. Veja que nós estamos falando de dois arquétipos, em princípio, contraditórios. Porque enquanto Júpiter é o mais benéfico, o Saturno é o mais chato. Enquanto todo mundo quer ter um Júpiter perto do Sol, da Lua, do ascendente, ninguém quer ter um Saturno perto do Sol, da Lua, do ascendente. Quando você faz uma sinastria, coloca o mapa de um em relação ao mapa de outro, quando alguém, um dos dois, coloca Saturno em cima de Sol, Lua ou ascendente do outro, acaba sendo um peso maior para esse outro, na verdade, para os dois, né? Isso não impede de existir uma relação, seja ela de casamento ou seja de sociedade, de uma forma mais ampla, mas é bom saber que quando alguém põe um Saturno em cima de um planeta pessoal do outro, acaba sendo um peso maior. Obviamente que o Saturno de um sempre vai estar em algum lugar do mapa do outro e vice-versa, né? Então, nós precisamos analisar os casos com mais detalhes, conforme o que os clientes pedem, né, e estão querendo. Muito bem, obviamente que nós não estamos aqui para dissecar, né, esse não é o verbo, né, para falar tudo sobre os planetas Júpiter e Saturno. Nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre eles, sobre seus arquétipos, e, obviamente, convidar vocês a procurarem saber mais sobre esses arquétipos, a ler sobre esses arquétipos, tanto aqui na internet, como em livros, ou através de cursos, né? E, nesse sentido, eu queria citar dois livros aqui que eu gosto bastante, além daqueles que eu já citei, que eu venho citando em todas as aulas, ok? Eu tenho aqui o livro da Melanie Reinhardt, Saturno, Quiro e os Centauros, até o final e além de. É um livro muito bom, onde o livro está em inglês, eu acho que não tem tradução desse livro, mas ela, além de colocar as várias informações que ela tem sobre os arquétipos, né? Aqui falando sobre os centauros, basicamente, e além de Saturno, Quirón e os centauros, ela também coloca conversas que ela tem em alguns cursos que ela ofereceu com a plateia. Então, algumas perguntas que são feitas a ela e as respostas que ela dá. É um livro bem interessante e eu sempre o tenho como referência, né? Ela dá ênfase, ela começa com Saturno, né? Eu entendo que, para falar dos centauros, é importante que a gente fale do Saturno e é importante que a gente fale do Urano. Nós vamos falar em outro momento sobre Urano, porque, por exemplo, o centauro mais relevante, se é que a gente pode dizer assim, que é o Quirón, o curador ferido, é aquele que faz a ponte entre o Saturno e o Urano, entre o velho e o novo. Ok? Então, é importante a gente saber dos centauros, né? E ela fala bastante sobre Quirón também nesse livro aí.
Um outro que eu queria citar sobre Saturno é da Liz Green, muito conhecida na astrologia. Esse livro aqui tem o título de Saturno, um novo olhar para um velho demônio. Também está em inglês. Vocês podem achar esses livros na internet, às vezes até em sebos, ou comprá-los, adquiri-los através de sites aí internacionais. Ok? Ou vocês podem achar esses autores falando sobre esses temas nos blogs e nos seus devidos e respectivos sites. Muito bem. O Júpiter, ele tem um ciclo de quase 12 anos e onde ele está é como se fosse um presente que a gente tem no mapa, é como se fosse um dom, um talento, que o cuidado que a gente precisa ter é de não enterrar esse talento. O Júpiter é sempre um talento. E os seus trânsitos também são muito importantes. São trânsitos onde nós temos possibilidades de crescer, de evoluir, de buscar conhecimentos, de abrir a nossa mente para aprender coisas novas. Vocês sabem que a física quântica e a neurociência têm falado nesses últimos anos que quando a gente aprende coisas novas, realmente novas, nós aumentamos, melhoramos as nossas sinapses. Nós melhoramos a produção dos nossos neurotransmissores. Quando realmente é uma coisa importante, quando é uma coisa significativa e que vale na direção da nossa evolução. Então, o Júpiter sempre pode ser olhado como sendo oportunidades de crescimento. O signo que ele rege, que é o signo de Sagitário, é um dos signos mais alegres. É um signo de fogo, né? Nós temos 3 signos de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário. E Sagitário, vamos dizer assim, todos eles têm que ter um certo cuidado para não se achar, né? Signo de fogo tem uma tendência de se achar, mas o Sagitário é o menos, é aquele que está numa escala um pouquinho menor. Ele também é preciso que haja essa preocupação do sagitariano, seja de Sol, de Lua descendente ou de alguns outros planetas, de se achar dono da verdade, irredutível, inflexível em posicionamentos que toma, mas, ao mesmo tempo, é um signo muito otimista, porque Júpiter é otimista. Júpiter é grandioso. Júpiter é como se fosse um Deus bondoso, onde ele amplia caminhos, ele oferece oportunidades, né? Uma pessoa que tem um Júpiter muito forte, muito proeminente no mapa, junto com o ascendente, por exemplo, é uma pessoa que tem tendências de viajar bastante, de fazer cursos, muitos cursos, de ir além, de ir à frente, a gente pode resumir assim, uma pessoa de sorte, né? Pode até não usar essa sorte, pode até ser que na vida não mostra essa sorte, porque de repente tem alguma coisa no seu mapa que é uma tranca, uma trava, uma limitação, ele não resolve aquilo ali, aquela sorte ou aquele talento acaba não sendo usado. Okay? Mas, em princípio, é bom a gente olhar os ciclos de Júpiter e os trânsitos em cima de nosso Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio, Marte, no meio do céu, para a gente saber o quanto que a gente está podendo usar de potencial. Né? Sempre aponta potenciais muito amplos, positivos, de crescimento para nós. Ok? Muito bem. Saturno já Veja que Sagitário é um signo que é seguido por Capricórnio, né? Se você pegar o sentido anti-horário que os planetas andam, logo depois de passar por Sagitário, o planeta entra em Capricórnio, né? E os signos que se seguem, eles são completamente diferentes, né? Sagitário é um signo de fogo, Capricórnio é um signo de terra, Sagitário é um signo de expansão, de gosto, de alegria, de entusiasmo, de otimismo. Capricórnio é um signo de terra, é um signo pesado, é um signo de responsabilidade, é um signo de dureza, de dificuldade, é cinzento, enquanto Sagitário é colorido, o Capricórnio é cinzento. Tudo isso que eu estou falando para vocês é tendência.
Em astrologia arquetípica, nós trabalhamos com tendências. Okay? São possibilidades. De repente, você pega uma pessoa que tem um Sol, uma Lua, um ascendente em Capricórnio, mas essa pessoa tem outras tantas coisas em outros lugares, por exemplo, em Sagitário ou em outros signos de fogo, enfim, um Júpiter muito destacado também no mapa, que permite que ela seja muito mais otimista do que um capricorniano normal. Okay? Quando a gente fala o normal de um Capricórnio, uma pessoa que tem vários planetas em Capricórnio, são pessoas mais responsáveis, portanto, mais duras, mais inflexíveis, porque elas se sentem na obrigação de fazer. Existe talvez um perfeccionismo embutido nessa atitude dessa pessoa mais capricorniana que não permite que ela brinque, que ela sorria, que ela passeie, que ela se divirta. Ela tem uma tendência de querer trabalhar, ser sério. Isso não quer dizer ser bem-sucedido, tá? Né? Trabalhar sério, com muita responsabilidade, duro, 8, 10, 12 horas por dia, não quer dizer sinônimo de sucesso. Ou sucesso profissional, sucesso financeiro, não quer dizer. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Então, o Capricórnio é um signo duro, difícil. Né? Saturno é o regente de Capricórnio e tem um ciclo que é muito conhecido, né? Muita gente que conhece pouco astrologia, às vezes não conhece nada de astrologia, sabe um tanto do ciclo de Saturno. Já passou o ciclo de Saturno, tal, retorno de Saturno, alguns chamam de retorno de Saturno, porque é o ciclo dele 28 a 30 anos. A média é em torno de 29. Então, de 28 a 30 anos, a pessoa passa por esse ciclo. É um ciclo de responsabilidade, porque Saturno é um planeta que fala da responsabilidade, como um signo que ele rege, como eu acabei de falar para vocês. Então, normalmente, depois dos 30, a pessoa entra numa outra fase de vida, que geralmente é chamada a ser mais responsável. Isso não quer dizer que seja, tá? Mas a pessoa normalmente é chamada a ser mais responsável depois dos 30. Por outro lado, dos 28 aos 30, nesse ciclo de Saturno, nós temos a história do karma também. Como Saturno é um planeta kármico, o que acontece? Muitas vezes, durante esse período de 28 a 30, a pessoa recebe questões kármicas que, de certa forma, estava programado para ela receber durante a vida. Às vezes, ela recebeu lá nos 14, 15, que é meio ciclo de Saturno. E, quando chega a 28 a 30, ela tem uma grande chance de receber questões kármicas. Como que é isso? Questões que vêm através de outras pessoas, pode ser pai e mãe, que sempre são aqueles que estão no nosso campo de família, pode ser através de irmãos, ou pode ser através de uma outra pessoa, pode ser através de um cônjuge, ou de filhos, ou de parentes, ou de pessoas do trabalho, de uma forma geral, pessoas da vida, que trazem questões pesadas para serem resolvidas. Então, o que a gente sugere, muitas vezes, quando há abertura do cliente para isso? Okay? A gente não fala qualquer coisa para o cliente, independente de como o cliente está. Não é assim. O que nós fazemos é uma terapia astral, e quando você faz uma terapia astral, você tem que cuidar do cliente. Você não simplesmente repete aquilo que você está vendo, como uma questão difícil, por exemplo, para um cliente que não tem estrutura, né? Para um cliente que entra na sua sala com medo. Né? A pessoa já está com medo de uma série de coisas, você vai falar, realmente você está numa fase muito difícil, é bom você colocar as barbas de molho, porque pode acontecer muita coisa ruim na sua vida. Não e não. Primeiro que eu não vejo como colocar medo em ninguém. Né? Se eu fosse para colocar medo, eu não estaria fazendo o que eu faço. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, as pessoas que me conhecem sabem disso. By the way, eu tenho Lua em Sagitário. Eu tenho minha Lua em Sagitário. Né? Eu tenho minha casa 7 começando em Sagitário também. Né?
Então, eu olho o outro com os olhos de Júpiter, vamos dizer assim, né? E eu sei que o outro precisa de Júpiter. E a minha lua sagitariana pede que eu seja otimista, mesmo quando as notícias não são tão boas. Porque sempre tem alguma coisa de bom para você tirar daquela situação, daquele trânsito que a pessoa está passando. Eu sempre vejo que qualquer trânsito que a gente passe, seja ele o mais difícil que for, nós vamos focar no aprendizado que a pessoa está passando. Nós vamos focar no benefício que está vindo ou virá desse trânsito difícil que a pessoa está passando. Então, é assim que eu olho, por exemplo, o ciclo de Saturno. É claro que, vamos supor, né, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa chega aqui, isso já aconteceu algumas vezes, né? Uma pessoa chega aqui, está nos seus 29 anos, está praticamente no pico do seu ciclo de Saturno, e diz assim: olha, Ivan, eu tenho várias coisas para resolver, mas uma delas é a seguinte: eu estou namorando faz não sei quanto tempo, né? Alguns anos aí e tal, e nós estamos definindo para marcar esse casamento daqui 6 meses. Aí eu dou uma olhada no mapa, a pessoa está no auge do seu ciclo de Saturno, e eu, quando é permitido, quando eu vejo que há possibilidade dessa conexão, eu pergunto: é possível você, ao invés de se casar em 6 meses, se casar daqui a 1 ano? Por quê? Porque você está no auge de um ciclo de Saturno, que é um ciclo tido como kármico, né? Então, digamos assim, vamos nos abstrair, vamos congelar essa situação e agora nós vamos conversar com o divino. Nós não sabemos, né? A astrologia não é bola de cristal, não dá para saber. Mas, já que o ciclo de Saturno é kármico, a perguntinha idiota seria assim: se passar mais 6 meses, ou 8 meses, 9 meses, esses dois vão estar juntos e vão querer realmente se casar? Porque a chance de ser kármico, primeiro que a chance de ser kármico é grande. Segundo, se for kármico, a chance desses dois desistirem de se casar daqui pouquinho a mais de tempo também é grande. Não diria grande, mas significativa, vai. Né? Tá bom assim? Então, a estratégia que a gente usa é assim: se puder esperar um pouquinho a mais e vocês continuam bem na relação, significa que tudo bem. Mesma coisa se a pessoa resolve fazer um grande negócio no auge dos seus 29 anos, entendeu? 29, 29 e meio. A sugestão é mais ou menos do mesmo tipo. Você pode esperar um pouco mais, 6 meses, 8 meses, 9 meses, porque se esperar um pouquinho mais, não, eu não posso, tem que fazer agora. Então faz agora, faz agora. Faz suas meditações. Durante as meditações, você mentaliza o que você quer, seja para casamento, ou seja para compra do imóvel que você está querendo, ou do grande negócio que você está fazendo. Mentaliza, positivo, toma seu floral e faz. Okay? O que eu estou falando para vocês é que assim, nós não temos certeza. Nós só sabemos que o ciclo de Saturno é kármico. Agora, daí a dizer que vai ser fatídico aquilo, que não vai dar certo, só uma pessoa muito sensitiva para dizer isso, né? Todos nós temos sensibilidade, mas nem todos temos essa sensibilidade mais aguçada, né? Tem algumas pessoas que têm. Então, vem aqui, faz uma leitura de mapa e depois quer consultar uma pessoa com um grande sensitivo, um vidente, alguma coisa, vai, consulta, é bom consultar, né? Depois faz o filtro de tudo, porque quem tem que tomar a decisão é a própria pessoa, né? Então, eu só estou dizendo para vocês assim, Saturno é um planeta kármico, ok? Então, há uma boa chance de que quando a gente passa por um ciclo ou um semiciclo, às vezes até quarto de ciclo de Saturno, cheguem questões kármicas para serem resolvidas, né? Obviamente, um trânsito de Saturno no Sol, no ascendente, na Lua, também traz isso, né? É evidente que quando Saturno se junta com Plutão, num
trânsito, né, que aconteceu lá em 81, 82, 83, e está se repetindo nos anos de 2019, 2020, nós precisamos tomar cuidado, ver onde que essa conjunção está caindo no nosso mapa, porque ali tem questões kármicas aparecendo também, ok? De qualquer forma, gente, eu estou dando para vocês apenas uma pincelada do que significa Júpiter e Saturno, que são os planetas intermediários, para depois a gente poder falar dos seguintes. Né? Na mitologia é importante a gente saber que, na mitologia, Urano foi o criador. Na verdade, Urano a gente tem uma visão dupla. Né? Nós temos uma visão dupla de Urano. Foi aquele com grande criatividade, que teve os primeiros filhos, que se casou com Gaia, teve vários filhos, inclusive Saturno, né? Mas ele não dava bola para os filhos, né? É um tipo de aquariano irreverente que não foi um verdadeiro pai, né? Esse é um lado de Urano. Depois, quando a gente falar de Urano, nós vamos ver o lado prometeico de Urano, que é muito bom, né? Bom, Saturno se junta com Gaia, que é a mãe dele, e fazem um tipo de uma emboscada e castram Urano. E Saturno toma a posição de Urano como rei, como Deus. Né? Bom, o que Saturno fez com o pai, ele fica com medo que os filhos dele façam com ele mesmo. Então, o que Saturno faz para se defender? Bom, primeiro que ele traiu o pai, né, na mitologia. Né? Primeiro que ele castrou o pai. Então, veja só que simbologia que isso traz para nós aqui. Saturno castra o pai. Muito bem. E o que ele faz em relação aos filhos para se defender? Ele engole os filhos na mitologia. Tudo precisa ser olhado como metáfora, obviamente. Né? Se Saturno castra o pai e engole os filhos, tudo por medo de perder o poder, é uma figura que precisa ser olhada com muito cuidado. Não são atitudes benéficas, boas, positivas. Né? Essas atitudes que Saturno teve, por muito medo, muito medo. E assim mesmo, ele acaba sendo destronado por quem? Por Júpiter. Por isso que a Melanie Reinhardt, nesse livro aqui, fala de como a gente, trabalhando com o nosso mapa, conseguir jupiterizar Saturno. Né? O que ela quer dizer com isso? Que nós precisaríamos entender melhor esses arquétipos para trabalhar melhor com o nosso Saturno. Se ele for muito, muito pesado, se ele estiver em cima do Sol, fazendo uma quadratura com o Sol, oposição ao Sol, em cima da Lua, do ascendente, enfim, em algum lugar ele vai estar, né? Algum estrago ele vai fazer. Nós precisamos saber como jupiterizar Saturno. E aí ela dá umas dicas bem interessantes aí, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Quem tiver interesse vai procurar saber por conta, ok? Mas nós precisamos saber dessa disputa que há no Olimpo, porque é uma disputa arquetípica e que nós trazemos na nossa psique e que há, portanto, dentro de nós essa luta do Saturno com medo, engolindo os outros. Então, por exemplo, alguém que no mapa natal tem Saturno junto com Netuno pode acabar se tornando uma pessoa religiosa fundamentalista. Por quê? Porque o Netuno é um místico. É um exemplo, tá? Um exemplo. Porque eu já vi alguns casos assim. O Netuno é um místico, mas o Saturno acaba engolindo aquele Netuno. Então, não seja místico. Entra num grupo, numa religião fundamentalista que é muito melhor. O fundamentalismo tem muito a ver com Saturno, porque tem muito a ver com medo. Tem a ver com o Antigo Testamento, com a figura de Deus do Antigo Testamento, que é um Deus ditador, que é um Deus da briga, da guerra, que mata e que limita, que é extremamente conservador. Né? No meio de tudo isso tem a figura divina, para quem estuda a Bíblia sabe disso, tem toda a figura divina. Né? Mas a primeira figura que aparece quando a gente olha para o Deus do Antigo Testamento é a figura daquele velho de barba,
mandão, conservador, castrador, limitador, e ai de quem desobedecê-lo. Né? Essa é uma figura que aparece no arquétipo e a gente precisa entender isso. Essa figura, desse jeito, desse Deus desse jeito, está ligada a Saturno. Okay? Então, quem destrona o Saturno é o Júpiter. Ele consegue destronar o Saturno. Então, nós precisamos realmente conhecer o nosso Saturno, conhecer o nosso Júpiter. Ok? E depois nós vamos falar de como passar do Saturno para o Urano, e aí Urano com essas duas faces, né? Que eu comecei a falar para vocês, e quem faz a ponte entre o Saturno e o Urano é o arquétipo do curador ferido, o Quirón, que nós vamos falar em outro momento. Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês para mais esse tópico e até a próxima. Abraços a todos.